Graça e paz, meus amados irmãos, que alegria poder reencontrá-los, que alegria podermos juntos louvar e adorar ao nosso Deus, mais um culto de louvor ao Senhor, mais um momento de celebração, mais um momento de adoração. Não importa se você está em casa, se você está no seu dispositivo, importa sim que você esteja com seu coração voltado para o Senhor, com desejo de louvá-lo, com desejo de aprender, com desejo de buscar a sua presença, e com certeza Deus já está presente aí aonde você está, com a sua família, ou no seu cantinho sozinho. Deus está conosco nesse momento e nós vamos orar nesse momento, dando início, dando andamento ao culto que já iniciou, quando nós nos preparamos para esse momento, não é? Vamos orar então. Senhor Jesus, Senhor nosso Deus, nosso Pai querido, nós louvamos e adoramos ao Senhor por esse momento especial, esse momento único em que podemos nos dirigir ao Senhor em oração, que nós podemos também, ó Pai, prestar esse culto a Ti, ó Deus. Que o Senhor esteja abençoando os Teus filhos, os Teus servos, ó Pai, Tuas filhas e todos aqueles que nesse momento se juntam a nós, ó Deus, para esse momento de adoração, ó Pai. Que o Senhor esteja aceitando e recebendo como expressão do nosso louvor cada momento desse culto. Então fala conosco com a sua presença, através dos cânticos, dos hinos, da leitura da palavra, Senhor Deus, da meditação, ó Pai, e com a tua presença em cada lar, em cada local nesse momento, Deus. Nós pedimos a tua bênção e a tua direção no nome de Jesus. Amém, Senhor. Muito bem, o culto já inicia-se quando nós nos preparamos para esse momento, quando nós já preparamos o nosso coração, a nossa mente, o nosso pensamento, aí o culto já se iniciou. Então, nossa vida, ela é o culto o tempo todo, não é? Vamos fazer uma leitura agora, nós vamos fazer uma leitura devocional que se encontra hoje em Romanos capítulo 5, estaremos lendo dos versos 1 ao verso 11, e a palavra de Deus diz assim: Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso, pela fé, a esta graça, na qual estamos firmes, e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Amém. Nós vamos, nesse momento, então, fazer um clamor. Nós vamos fazer um momento de clamor. A nossa igreja tem feito várias noites de clamor, mas agora, nesse momento de culto, nós vamos fazer um clamor pela nossa vida, pela nossa cidade, pela sua família. Esteja orando agora, nesse momento, pela sua família, pelas suas dificuldades, pelas suas lutas. Vamos estar levantando um clamor ao Senhor nesse momento. Oremos. Senhor Deus, nós queremos, ó Pai, diante de Ti, Senhor, na Tua presença, ó Deus, levantar agora um clamor ao Senhor, ó Deus, clamando a Tua misericórdia, a Tua bênção na vida da nossa nação, Senhor Deus. Que o Senhor esteja abençoando o nosso país, ó Pai, trazendo paz, trazendo equilíbrio, Senhor Deus, trazendo sabedoria àqueles que precisam de sabedoria na direção e na condução desta nação, Senhor. Quero pedir ao Senhor, ó Deus, que esteja nos abençoando, ó Pai, levando, varrendo para longe do nosso país, ó Deus, para longe desse planeta, ó Pai,
esse mal, ó Deus, essa enfermidade que tem abatido muitos, ó Deus, em vários aspectos, ó Pai. Que o Senhor esteja, ó Deus, dissipando a existência desse vírus, ó Pai, e que o Senhor esteja, Deus, fortalecendo, ó Deus, fortalecendo as multidões, as pessoas, fortalecendo a cada um de nós, para que nós não venhamos a ser acometidos por ela, ó Deus. Agora, aquelas pessoas que estão ali nos leitos, que estão internadas, ó Deus, que o Senhor esteja colocando tuas mãos sobre elas nesse momento, visitando a cada um daqueles enfermos, ó Deus, os seus familiares, os seus parentes, trazendo consolo, conforto, paz, acalmando os corações, ó Deus, e que o Senhor esteja restaurando essas vidas, ó Deus. Abençoa também, ó Pai, aquelas pessoas que estão enlutadas nesse momento, ó Deus, derramando sobre eles o teu bálsamo, o consolo vindo de ti, Senhor, para que possam suportar a dor, ó Pai, e prosseguir na jornada. Bem como aqueles profissionais, ó Deus, que nesse momento também estão trabalhando ali, Senhor Deus, estão vendo e passando por momentos difíceis juntos daqueles doentes, que o Senhor esteja também cuidando e amparando eles, ó Deus, dando calma, paciência, dando, Senhor Deus, direção, ó Deus. Abençoa, Senhor Deus, aqueles também, ó Pai, que em outros locais estão a cuidar de pessoas enfermas também, ó Deus. Que o Senhor esteja visitando a cada um, ó Pai. E que o Senhor esteja abençoando as nossas famílias. Que não entre esse mal nas nossas casas. Que o Senhor esteja abençoando os empregos dos seus filhos, ó Pai. Que não venha faltar o emprego, não venha faltar a renda. Que o Senhor abençoa também todos os empresários, os empreendedores, os lojistas, os comerciantes, ó Deus, para que não tenham que fechar as suas portas, ó Pai, para que não falte emprego para ninguém, ó Deus, que o Senhor esteja abençoando. Abençoa esta cidade, Senhor Deus, derrama aqui as tuas bênçãos, ó Pai, para que possa haver alegria e paz aqui nessa cidade também, Senhor Deus. Nós te louvamos, ó Pai, por todas as coisas e ainda pedimos que o Senhor esteja abençoando as nossas famílias, trazendo alegria, união, amor, ó Pai, que leva para longe toda a discórdia, Senhor Deus, e abençoa o teu povo no nome de Jesus. Amém, Senhor. Que Deus te abençoe. É grande amor, excelso amor, que Cristo nos mostrou, para se tornar o Salvador, a vida não que Cristo assim nos manifesta. Que maravilha de amor que nos trouxe para Deus. Ninguém, pois, deve duvidar do seu tão grande amor, mas todos devem aceitar o amor do Salvador. Louvemos tão grande amor, sim, tão grande amor que Cristo assim nos manifesta. Que maravilha de amor que nos trouxe para Deus. O que esse amor de nós fará é nos dar de ver. Mas Cristo em breve voltará e nos fará saber. Louvemos tão grande amor, sim, tão grande amor que Cristo assim nos manifesta. Que maravilha de amor que nos trouxe para Deus. Deus promete grandes coisas conceder
quando quer ter a resposta sem na fé enfraquecer. Sua fé Jesus contemplará. Sua fé Jesus contemplará. Sim, o que Jesus promete dar. Ele vê o coração e responde a petição. Sua fé Jesus contemplará. Deus tem prometido a quem não duvida. Vale tudo quanto a Ele suplica. Ele prometeu e não irá negar. Sua fé Jesus contemplará. Sua fé Jesus contemplará. Sim, o que Jesus promete dar. Ele vê o coração e responde a petição. Sua fé Jesus contemplará. Deus já grandes maravilhas operou por alguém que firme nele confiou e que da promessa em nada duvidou. Jesus Cristo a fé contemplará. Sua fé Jesus contemplará. Sim, o que Jesus promete dar. Ele vê o coração e responde a petição. Sua fé Jesus contemplará. Sim, cremos no que Deus nos prometeu, que jamais desonrará o nome seu. Ele cumprirá promessas que nos deu. Jesus Cristo a fé contemplará. Sua fé Jesus contemplará. Sim, o que Jesus promete dar. Ele vê o coração e responde a petição. Sua fé Jesus contemplará. Muito bem, meus irmãos, nós vamos agora passar para o momento da meditação da Palavra do Senhor. Nós estamos vivendo dias bem interessantes, estamos passando por momentos bem interessantes. Você sabia que esse ano nós teremos Olimpíadas? Esse é um ano olímpico. Nós teremos Olimpíadas esse ano. Na verdade, as Olimpíadas deveriam ter acontecido o ano passado, né, mas devido ao caos que se instalou, elas foram adiadas para esse ano, e pelo que tudo indica, nós teremos as Olimpíadas acontecerão agora no mês de julho e agosto, ou mês de julho até o início de agosto, teremos esse momento de Olimpíadas, né? Eu gosto muito dessa época, é uma época interessante, é uma época muito legal, justamente por causa das competições. E nessa época, o que me chama a atenção, o que eu gosto de ver em tudo isso, são as histórias que vão aparecendo no meio desse período. São muitas histórias de superação de dificuldades, das dificuldades que o atleta teve que enfrentar até chegar lá, momentos de superação dos limites, e tudo isso chama muito atenção, chama a atenção das pessoas também, que começam, que vem então as pessoas superando, fazendo, chegando até uma marca até então impossível. E é muito interessante, e o esporte ele traz muitos ensinamentos, dá para fazer muitas comparações no dia a dia, né? E de todas as provas, a mais tradicional é a prova do atletismo, né? Que é a prova que deu início aos Jogos Olímpicos. E hoje eu quero falar com você não de esporte, eu não quero falar com você não de recordes, não vou falar com você sobre o mundo dos esportes, mas eu quero falar com você sobre uma corrida na qual todos somos participantes. Hoje eu quero falar com você sobre a corrida da fé, sobre a carreira cristã.
É sobre esse que eu quero conversar com você nessa noite. E nós vamos basear a nossa fala no texto de Hebreus, capítulo 12. Nossa fala hoje, a nossa meditação hoje se encontra em Hebreus, capítulo 12, dos versos 1 ao verso 3. E a palavra de Deus diz assim: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmanhando em vossa alma. Vamos orar. Senhor nosso Deus, quero pedir ao Senhor que tenha liberdade para falar aos corações neste momento, que a Tua palavra esteja alcançando cada coração e que o Senhor nos ilumina para que possamos compreender a Tua palavra. No nome de Jesus. Amém. Muito bem. Então, quando foi escrita a carta, quando essa carta foi escrita aos Hebreus, o autor ele teve como objetivo incentivar e encorajar os cristãos daqueles dias, e de todos os tempos, mas os cristãos daquele momento, o seu público original, passava por diversas tribulações, eles passavam por várias situações, e ele então tem o objetivo de incentivá-los e encorajá-los a permanecerem firmes no Senhor. O objetivo do seu autor, então, é que eles se preservassem firmes e constantes no Senhor. E ele ensina, então, que nós devemos ter força e coragem para enfrentar todas as situações por amor a Cristo. E estar em Cristo deve ser, então, o objetivo da nossa vida, deve ser o objetivo da nossa corrida. Devemos correr com o objetivo de estar em Cristo e permanecer firmes em Cristo. Nós estamos correndo e vivemos correndo, e nós estamos correndo, então, nessa arena, nós estamos correndo não como os atletas que estão em busca de medalhas, que estão em busca de troféus, que estão em busca de glórias pessoais, mas nós estamos correndo em direção a Cristo, que está na linha de chegada, nos aguardando para entregar a coroa da vida eterna. Esse é o objetivo da nossa corrida, nós estamos correndo para isso. É por isso que nós estamos correndo, é por isso que nós fomos chamados, por isso que nós fomos vocacionados nessa carreira cristã, para corrermos em direção a Cristo, em direção à coroa da vida eterna que está preparada para nós. E o autor, então, ele tinha em mente, quando ele escreveu isso, ele tinha em mente, então, os atletas de seu tempo, ele tinha em mente os maratonistas que, quando entravam no estádio, eles contemplavam uma grande multidão que lotava aquele estádio, e daquelas arquibancadas lotadas saíam os aplausos para aqueles corredores, aqueles vencedores que estavam ali nos metros finais ali para alcançarem os seus louros da vitória, as suas coroas da vitória. E ele nos compara então a estes atletas, que correm em busca dessa coroa. A nossa corrida aqui neste mundo não é uma corrida de 100 metros rasos, não é uma corrida rápida que dura apenas alguns segundos, não é uma corrida em linha reta, não é uma corrida assim, mas é uma maratona. Então nós precisamos estar preparados para vencê-la. Devemos estar preparados para correr a maratona, para suportar o percurso dessa maratona, estarmos prontos e preparados então para vencê-la. E como aqueles atletas, nós estamos sendo observados por uma plateia especial, uma plateia que é formada por aqueles que já correram e que já venceram essa maratona, e que estão assentados na arquibancada, nos vendo e torcendo por nós.
Nós somos observados, nós estamos sendo observados pela igreja triunfante, que é aquela igreja que é formada pelos heróis e heroínas da fé que viveram antes de nós e que em Cristo se tornaram vencedores. Eles estão lá na arquibancada, formando uma grande nuvem de testemunhas, e eles são a prova de que é possível vencer. E olhar para eles e ouvir o seu aplauso nos incentiva a correr mais. Ao ver os seus exemplos, ao ver as suas histórias narradas na Bíblia, nos incentiva a correr mais e juntamente com eles formarmos então, e juntamente com eles nós formamos então a igreja verdadeira, a igreja vencedora, a igreja vitoriosa em Cristo Jesus. Não existem duas igrejas, não existem várias igrejas, existe uma igreja, a daqueles que chegaram à nossa frente, que já passaram, nós que estamos passando e aqueles que ainda virão atrás de nós correndo essa maratona. E a igreja como um todo é formada para louvar ao Senhor. E para vencer essa maratona, nós precisamos, é claro que nós precisamos de algumas estratégias para vencê-la. O atleta, quando ele vai para uma Olimpíada, quando ele vai para a sua disputa, ele tem uma preparação, ele tem estratégias que ele elabora, ele tem várias situações que ele se prepara para chegar lá e conseguir desempenhar bem o seu papel e conseguir o resultado esperado. Então, o autor aqui no texto, ele traz algumas estratégias. Ele apresenta algumas estratégias para que nós possamos correr bem e caminhar bem nessa maratona. Em primeiro lugar, nós precisamos eliminar os pesos. A primeira coisa, a primeira estratégia que ele diz para nós, né? Elimine os pesos. Se você quiser correr, se você quiser vencer, elimine os pesos. Você já viu algum atleta correndo com uma caixa nas costas? A não ser que tenha sido em alguma gincana, não é? Mas é claro que não. Claro que não, nenhum atleta vai correndo com peso, nenhum atleta vai correr com uma caixa nas costas ou com algum outro peso, a não ser que esteja participando de alguma gincana, e aí a conversa é diferente. E na antiguidade, interessante isso, que na antiguidade os atletas, para correr bem, eles tiravam qualquer coisa que pudesse os atrapalhar. Eles, na sua preparação, eles olhavam para si, olhavam para o vento, olhavam para os obstáculos que tinham, e eles iam eliminavam de si qualquer coisa que pudesse os atrapalhar. Muitos chegavam a tirar a própria roupa para não se embaraçar com ela. Aquelas capas ou roupas cheias de dobras que eles usavam, que além de pesadas e quentes, eram compridas e poderiam enroscar em suas pernas ou minar as suas forças na corrida. Eles não podiam correr o risco de se embaraçar com nada, eles não podiam colocar nada que fosse capaz de embaraçá-los. Então, eles preferiam, muitas vezes, eliminar as próprias vestimentas para que pudessem, então, ter uma habilidade maior naquilo que fossem fazer. E é isso que o texto quer dizer quando diz para nos desembaraçarmos de todo o peso. No original, ele quer dizer que nós devemos tirar de cima de nós, que nós devemos deixar de lado, que nós devemos lançar fora, que nós devemos jogar para bem longe tudo aquilo que possa servir como embaraço. É isso que o texto está dizendo ali no original, né? Quando ele fala que nós desembaraçando-nos de todo o peso. Essa palavra desembaraçando-nos no grego tem esse sentido, que é deixar de lado, tirar de cima de nós, lançar fora, jogar para bem longe tudo aquilo que possa servir como embaraço. Esse é o sentido original do texto. E que são embaraços? Embaraços são coisas que nos impedem de correr bem a carreira cristã. Coisas que podem nos prejudicar durante o percurso e podem nos tornar lentos. Por exemplo, há muitas pessoas que deixam de ter um tempo com Deus, deixam de ter um tempo a sós com Deus, de ter um tempo devocional com Deus por causa da novela. Outros fazem isso por causa das séries.
do futebol. Alguns preferem um passeio a estar na casa do Senhor na hora do culto. E assim por diante. Outras coisas vão tomando lugar dentro das nossas vidas e aos poucos vão nos afastando da comunhão com Deus e nos neutralizando nessa corrida. E uma coisa que o inimigo quer é nos neutralizar nessa corrida. Então tome cuidado com aquilo que o embaraça, não permita que outras coisas venham embaraçá-lo nessa corrida. É melhor lançar isso para bem longe, é melhor jogar isso para bem longe de si, para que nós possamos atingir o nosso objetivo, para que nós não percamos o nosso objetivo nessa caminhada. Algo que também precisa ser lançado para bem longe é o medo. O medo nos paralisa, o medo nos faz retroceder diante do sofrimento. E muitos pararam de correr justamente por causa dele. Outros diminuíram a sua velocidade por sua causa, por causa desse medo. E o medo é algo terrível, algo que tem que ser muito falado sobre isso. Devemos pensar muito nessa questão, porque o medo ele invade os corações e ele vai chegando aos poucos, ele vai chegando devagar, mas ele tem um poder muito grande de paralisar-nos e fazer com que as pessoas retrocedam mesmo diante do sofrimento, voltem para trás, parem de correr, parem de caminhar, façam que as pessoas percam a velocidade por causa dele. É uma coisa que nós precisamos lançar fora e lançar para bem longe de nós. Não conviva com medo no seu coração, mas tenha coragem, tenha força, tenha bom ânimo. A Bíblia traz vários textos que falam sobre se esforçar, sobre ter coragem e sobre ter bom ânimo, porque o Senhor é quem nos anima, o Senhor está conosco. Então não deixe que o medo invada seu coração, invada sua mente e o impeça de correr com velocidade nessa maratona. Outra coisa também que deve ser lançado fora são as raízes de amargura. As raízes de amargura também são coisas terríveis. Vale um estudo só para falar de raízes de amargura. Raízes de amargura se aninham sorrateiramente dentro do nosso coração. Elas vêm devagarzinho e vão se aninhando no coração humano, como uma erva daninha que chega devagarzinho no jardim e vai tomando conta, e quando nós vemos, todas as plantas já estão contaminadas com ela, e a erva daninha ela mata a planta, ela chega a um ponto de matar a planta. E então as raízes de amargura também elas têm esse poder. Elas são capazes de fazer um grande estrago na vida de alguém. E além de serem contagiosas, aqueles que estão próximos, uma pessoa amargurada, ela consegue transmitir isso para outra pessoa. Uma pessoa que tem uma raiz de amargura em seu coração, ela consegue também passar isso para outra pessoa. Viver ao lado de alguém amargurado produz um sentimento semelhante. A amargura ela é contagiosa, ela é altamente contagiosa. E geralmente ela começa com sentimentos negativos em relação a si, depois ela passa a ter esses sentimentos negativos em relação aos outros. Ela é capaz de tornar uma pessoa fria, ela é capaz de tornar uma pessoa amarga, uma pessoa antes cheia de alegria, cheia de vida, cheia de bondade, pode perder tudo isso e tornar-se apática, antipática, pessimista. É um dos piores sentimentos, a raiz de amargura é um dos piores sentimentos que podem se alojar no coração humano. Capaz de estragar uma vida toda e prejudicar uma vida por completo. E participar de uma corrida carregando dentro de si o peso de uma raiz que se torna uma árvore a qualquer momento, não é fácil. A qualquer momento, essa raiz de amargura vai se desenvolver e transformar-se numa árvore frondosa, ou se já não é uma árvore frondosa, e participar de uma maratona carregando o peso de uma árvore frondosa dentro de si, não é uma coisa fácil, não é uma tarefa fácil.
Então livre-se disso enquanto você pode. Livre-se disso antes que ela se torne essa árvore e roube toda a sua alegria e o prazer pela vida e o prazer pelas pessoas e o prazer de participar dessa corrida. Não permita que esses sentimentos, o medo e a raiz de amargura entrem no seu coração. E se por acaso você já sente que ela está em seu coração, ore ao Senhor, peça ao Senhor que limpe o seu coração, que tire esses sentimentos negativos, esses sentimentos ruins do seu coração e persista em oração, porque Deus limpa e tira e jogue para bem longe essa raiz de amargura. Outra coisa que nós precisamos nos desembaraçar, segundo o texto, é o pecado que nos assedia. Esse é um embaraço muito grande. O pecado é um embaraço grande e que devemos evitar a todo custo. O texto diz que ele nos assedia. Todos são assediados por ele, o tempo todo. E se cochilarmos, uma desatenção pequena que seja, já estaremos com ele no colo, já estaremos carregando o seu peso, já estaremos com ele grudado em nós e carregando esse peso. É um olhar, é uma palavra no momento de irritação, um pensamento a respeito de alguém, uma ação que foi feita ou uma ação não realizada. Enfim, nós somos assediados pelo pecado o tempo todo, e às vezes em coisas pequenas, em coisas mínimas, e às vezes quando nós vemos, já estamos com ele à nossa frente, já fizemos o que não queríamos fazer, e assim, nós somos assediados o tempo todo por ele, e ele nos importuna o tempo todo, e ele insiste para fazermos aquilo que não agrada a Deus. É assim que o pecado age na nossa vida, é assim que o pecado age no coração humano, querendo apenas achar uma oportunidade para se manifestar. E o texto vai além, diz que ele faz isso tenazmente. Isso quer dizer que ele faz isso com afinco, ele faz isso de forma constante, sem desistir. O pecado não desiste, ele não se cansa, ele não para, ele se esforça para nos levarmos a agir de forma que desagrade a Deus. E a luta contra o pecado é uma luta feroz. E essa luta só se vence com a comunhão com Deus. Então nós precisamos ter comunhão com Deus, precisamos estar próximos de Deus, precisamos querer não pecar a cada dia. Em certa ocasião, discipulando alguém, a pessoa me dizia isso, que ela tinha medo de pecar. Então eu achei interessante essa frase, eu tenho medo de pecar. Nós devemos de ter medo de pecar e não querer pecar. E esse medo, sim, é um medo que faz com que nós cheguemos mais perto de Deus para estarmos longe do pecado e não querermos pecar e desagradar ao Senhor. E isso só se vence com a comunhão com Deus. E como um corredor cristão, ele deve estar em constante movimento, como o corredor, né? Um corredor cristão, ele deve estar em constante movimento. Devemos estar sempre nos movimentando. Já viu o atleta antes da competição? Ele mexe para lá, ele mexe para cá, ele pula para um lado, ele pula para o outro, ele estica um braço, torta um pescoço, e ele fica ali se mexendo o tempo todo, ele não para quieto. E isso tem um objetivo, isso tem um porquê. O objetivo é que ele mantenha o seu corpo aquecido, pronto, e quando é dada a largada, então ele segue firme rumo ao seu objetivo. E apesar de toda a oposição que ele enfrenta por causa do seu esforço, às vezes tendo que lutar contra a própria dor, e isso requer muita disciplina. Ele vai lutando contra ele mesmo, ele vai lutando contra o seu corpo, ele vai lutando contra a dificuldade do percurso, às vezes uma subida, às vezes, como naquele contexto, pedras, às vezes dificuldades no caminho, mas ele vai lutando contra tudo aquilo e vai lutando contra si mesmo, contra a própria dor, e essa caminhada, essa corrida, essa maratona requer muita disciplina. Nós precisamos da disciplina. Nós precisamos ter disciplina para enfrentar as dificuldades da corrida e correr bem e chegar até o final.
Nós precisamos manter essa disciplina de lutar contra nós mesmos, lutar contra todas as coisas e não nos abatermos diante das dificuldades e termos em mente o objetivo, que é chegar até o final. E o texto destaca uma qualidade importante para nós vencermos, que é a perseverança. Essa qualidade ela é muito citada na Bíblia, o apóstolo Paulo falou sobre ela muitas vezes nas suas cartas. Jesus disse que aquele que perseverar até o fim será salvo. Perseverar é manter-se firme diante das dificuldades. Perseverar é não desistir ou desanimar, é ter paciência e, mesmo quando as coisas não vão bem, insistir. E a sua característica principal é não perder o ritmo. É não perder o ritmo. Essa é a característica de perseverar. A pessoa que é perseverante, ela caminha dentro da dificuldade, ela caminha dentro do sofrimento, sem perder o seu ritmo. Mas ela não se deixa abalar, ela não se enfraquece, ela não se desanima, e no dia a dia, quando os outros dizem que a coisa está difícil, quando as pessoas dizem para ela que as coisas estão ruins, quando as pessoas dizem para ela que não tem jeito, ela olha para o alto e confia em Jesus e prossegue firme, indiferente ao que está acontecendo ou ao que estão dizendo. Isso é perseverar, isso é ser perseverante. Nós precisamos ser mais perseverantes. Thomas Edison é um exemplo de perseverança. Ele fracassou 1999 vezes na tentativa de criar a lâmpada. Quer dizer que ele errou 1999 vezes, é muita coisa, mas na de número 1200 ele conseguiu fazer a lâmpada. Este homem ele não se importou com os fracassos, ele não se importou com o que as pessoas diziam. Pelo contrário, ele usou esses fracassos em seu favor. Ele não se importou com as pessoas, ele não se importou com nada, mas prosseguiu o seu objetivo até que conseguiu. E ele disse que ele não fracassou 1999 vezes, mas ele encontrou 1999 maneiras de não fazer a lâmpada. Então, nós podemos aprender isso. A pessoa que persevera, que é perseverante, ela vai aprendendo na caminhada, ela vai aprendendo com as coisas, e aí ela muda o jeito, às vezes, de fazer, às vezes ela faz de uma forma diferente, mas ela vai ali colocando o seu objetivo na frente. E nessa caminhada, o nosso objetivo é encontrarmos com Cristo, é caminharmos firmes para Jesus. Então, nós devemos nos manter firmes diante disso. E a segunda estratégia para correr bem é olhar para frente. O texto ele traz exatamente essa conotação no versículo 2, olhando firmemente para o autor e consumador da fé. Ninguém vence uma corrida se ficar olhando para trás, se ficar olhando para os lados. Eu lembro que quando crianças, nós gostávamos de correr de costas. Então, juntava eu e os meus amigos e nós ficávamos correndo de costas. E aí eram muitos tombos, muitas trombadas, muitos machucados às vezes, porque nós corríamos de costas, sem olhar. Ninguém vence uma corrida se ficar olhando para trás. Ninguém vai vencer uma corrida se ficar olhando para os lados. É preciso foco. E é isso que o autor nos ensina. Nós temos que ter foco e olhar firmemente para o nosso objetivo, que é Cristo. A palavra grega que foi traduzida como olhando, quer dizer considerar atentamente, observar, dando atenção completa, sem desviar o olhar para outras distrações, mantendo sempre o olhar fixo em algo. Então, essa é a definição para a palavra que nós temos aqui, olhando. Então, tem muita gente que está se perdendo nessa corrida, tem muita gente que está se perdendo porque está olhando para muitas coisas, porque está olhando para outras coisas. Tem muita gente que está se distraindo, olhando e ouvindo muitas vozes, e não está olhando diretamente, não está olhando fixamente para Jesus.
Nós precisamos manter o olhar fixo no Senhor Jesus e não nos distrairmos com outras coisas. E nesses dias, a igreja tem perdido a sua força porque tem olhado para tantas coisas e se preocupado com coisas que não são de sua competência. A igreja não foi feita para se misturar com política, ela não foi criada para ir aos tribunais, ela não foi criada para fazer protestos nas ruas, a igreja não foi criada para isso. Essas coisas são distrações. Em nenhum momento da história há um registro da igreja perseguida, marcando audiência, indo reclamar para o imperador César que ela sobre a sua liberdade ou reivindicando alguma coisa, os bens que foram confiscados. Pelo contrário, todas as vezes que a igreja se sentiu oprimida e apertada, ela buscou mais a Deus em oração. Todas as vezes em que a igreja se sentiu assim, ela buscou mais a Deus. A igreja, quando foi perseguida em Atos, e ali era perseguição mesmo, ela se reuniu e orou ao Senhor. E o interessante é que ela não pediu para que cessasse a perseguição, mas que eles tivessem força e poder do Espírito Santo para testemunhar ainda mais, que eles fossem fortes e não desistissem e foram atendidos. E o lugar onde eles estavam orando tremeu e Deus os abençoou. Está lá em Atos capítulo 4. É só lermos lá, está lá o registro em Atos capítulo 4. Essa é a igreja que não se envolveu com outras situações, mas continuou no seu campo de pregar o Evangelho, de falar de Cristo, de adorar o Senhor em espírito e em verdade. E esse é o caminho, esse é o nosso chamado. Nós somos chamados para isso, para adorar o Senhor e para levar a sua palavra adiante. Eles estavam olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Aqueles crentes olhavam para Jesus firmemente. E aquele que dá, Jesus é aquele que dá a fé a todos que querem se aproximar dele. Jesus é o consumador, ele é o autor e a fé, é o autor e consumador da fé. E ele dá a todos aqueles que se aproximam dele. E ele dá e reparte, aumenta e revigora a fé. Então, se você anda meio desmotivado, se a sua fé está abalada, se você está olhando para outras coisas, tem ouvido outras vozes, tem feito outras coisas e olhado para todos os lugares, menos para o Senhor, então é hora de voltar os seus olhos, voltar o seu foco para Jesus e pedir a Ele que renove a sua fé. E nessa corrida também nós podemos nos comparar àquele bebê. Sabe aquele bebê que está aprendendo a andar? E é muito interessante quando eles começam a andar e ficam ali se encostando nas coisas e ficam meio com medo. Então, de repente, ele olha para os seus pais na sua frente, chamando, incentivando, batendo palmas e chamando para que ele vá até eles. Então, quando o bebê olha para sua mamãe, quando ele olha para sua mamãe, ele se enche de confiança, ele se enche de coragem e vai até ela. E assim ele aprende a andar. E o bebê se levanta, solta das coisas e vai devagar, e vai tropeçando, e fica todo feliz quando chega na mamãe, e aí ele vai aprendendo a andar. Então não olhe para as outras coisas ao seu redor, mas faça como esse bebê, olhe para frente, olhe para o Senhor que está ali, logo ali na linha de chegada, nos aguardando, nos chamando a nossa atenção, para que nós possamos correr em direção a Ele. Não olhe para as coisas ao seu redor, não olhe para as suas fraquezas, não ouça o que estão dizendo por aí, apenas foque seu olhar em Jesus, que está nos aguardando ali na linha de chegada, com o prêmio em suas mãos. E a terceira estratégia para correr bem é refletir naquilo que Cristo fez por nós. Devemos refletir naquilo que Cristo fez por nós. O versículo 3 diz: considerai atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo. A maratona não é fácil. A maratona exige muito dos atletas. Não apenas a questão do físico, não apenas o preparo físico, não apenas a questão do vigor, mas também ela exige o psicológico para poderem suportar tudo. A mente também deve estar preparada para a corrida. E a aflição
E o aperto que a igreja tem que passar, ele ganha um sentido diferente quando nós começamos então a pensar no sofrimento de Cristo por nós. Quando nós começamos a pensar nesse sofrimento que foi por nossa causa. Jesus trilhou voluntariamente o caminho da vergonha em nosso lugar. Ele deixou a sua glória, ele suportou aquela cruz por uma alegria muito maior que estava diante dele. Ele poderia ter permanecido junto ao Pai na sua glória, ele poderia estar lá, permanecido lá, gozando das alegrias da sua glória, junto com o Pai, não precisava de nada disso, mas ele preferiu, ele escolheu abandonar essa glória, tornar-se uma pessoa e morrer suportando aquela cruz que nem era para ele, que nem era dele, mas ele escolheu suportar aquela cruz em troca da alegria de salvar o mundo perdido. A alegria de salvar eu e você. E foi exaltado à destra de Deus e recebeu um nome que está acima de todo nome. Jesus é o Senhor, Jesus é o Salvador da humanidade. Jesus é o próprio exemplo. Ele suportou a oposição e a resistência de um mundo ímpio que jaz no maligno. Ele não fugiu das dificuldades, mas as enfrentou e as venceu e triunfou até sobre a própria morte. Jesus triunfou. E Jesus trilhou este caminho para que também nós pudéssemos trilhá-lo. Sem medo, mas com confiança, porque ele trilhou esse caminho que nós estamos trilhando e ele venceu para que nós possamos vencer também e recebermos a coroa da vida. E lá está Jesus, então, com a coroa da vida, ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. E ele está lá nos esperando para que possamos vencer e receber essa coroa. Então, que nós possamos nos alegrar diante de tudo isso, que você possa, diante das suas lutas, diante dessa corrida, renovar-se, renovar o seu pensamento, renovar a sua fé, renovar o seu amor, botar os seus olhos, focar em Cristo, focar o olhar em Cristo e deixando as coisas que para trás ficam. E que no final nós possamos dizer, como o apóstolo Paulo, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. Que Deus te abençoe nessa carreira cristã. Que Deus te abençoe nessa maratona. Que você possa ser um vencedor em Cristo Jesus. Vamos orar? Senhor nosso Deus, Pai de amor, nós te damos graças, Senhor. Nós te agradecemos, ó Deus, pela cruz. Nós te agradecemos, Senhor, porque suportaste aquela cruz em nosso lugar, ó Deus. Nós te agradecemos porque o Senhor quis se revestir da humanidade, ó Deus, e como um de nós assumiu o nosso lugar naquela cruz, ó Deus, para que nós pudéssemos ser vencedores, para que nós pudéssemos ser vencedores pelo teu amor, pelo teu sangue e pelo teu cuidado. Nós te louvamos, ó Deus, porque hoje nós podemos correr nessa estrada, nessa maratona, tranquilos, porque sabemos que o Senhor também esteve nessa estrada. Nós podemos correr tranquilos, sabendo que o teu Espírito Santo está conosco a nos guiar e nos proteger. Nós podemos correr tranquilos porque temos a visão do Senhor ali à frente, com a coroa da vitória, com a coroa da vida destinada a cada um de nós. Essa coroa que não estraga com o tempo, essa coroa imarcessível. Nós te louvamos porque o Senhor és o Senhor da nossa vida, o nosso Salvador. E agora eu te peço por esse meu irmão, essa minha irmã, que talvez esteja num momento difícil nessa caminhada, talvez esteja cansado, talvez esteja cheio de pesos sobre si, que o Senhor o ajude a eliminar esses pesos, ó Deus, que o Senhor o abençoe para que possa ter a visão do Senhor do outro lado, aguardando, para que possa ter o olhar fixo em Ti, Senhor Deus,
e que nós possamos refletir em tudo aquilo que o Senhor fez por cada um de nós. Obrigado por tão grande amor. Obrigado pelo teu sacrifício na cruz e pela salvação. Nós te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida. Refúgio a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Breve os reinos deste mundo seguirão as suas leis. Os sinais da sua vinda mais se mostram cada vez. Vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. O clarim que chama os crentes, a batalha já soou. Cristo à frente do seu povo, multidão já conquistou. O inimigo em retirada, seu furor patenteou. Vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. Eis que em glória refulgente sobre as nuvens descerá, e as nações e os reis da terra com poder governará. Sim, em paz e santidade toda a terra regerá. Vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. E por fim entronizado, as nações hão de julgar. Todos grandes e pequenos o juiz hão de encarar. E os remidos triunfantes em fulgor hão de cantar. Vencido tem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencido tem Jesus.
Graças a Deus, mais um momento que nós estivemos na presença do Senhor. Na verdade, nós estamos e continuaremos na presença do Senhor, mas esse momento de culto é um momento de celebração, um momento especial em que nós podemos adorar ao Senhor, não é? Então, que você tenha uma semana de paz, que você tenha uma semana tranquila, que a sua semana seja uma semana vitoriosa, mas tenha certeza que se as lutas vierem, e muitas vezes elas vêm, se a sua semana for uma semana difícil, for uma semana de lutas, tenha tranquilidade, tenha paciência, tenha calma, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Então Ele está conosco, sejam nos dias bons, de calmaria, ou sejam nos dias mais difíceis, nas tempestades. Não se esqueça disso, quando a aflição vier, quando a luta vier, acalme seu coração, dizendo que se Deus é por nós, quem será contra nós? Um grande abraço a todos. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado, Pai, pelos momentos que nós tivemos na Tua presença, pelo culto, pelos hinos, pela Tua palavra, pelas leituras, por cada momento, Senhor Deus, nós te agradecemos e principalmente pela Tua presença junto de nós, nesse momento, nos confortando e nos alentando. Te damos graças por tudo e pedimos ao Senhor que nos dê uma semana de paz, uma semana pacífica, uma semana tranquila, Senhor Deus, em que nós podemos estar alegres o tempo todo. Mas se nós encontrarmos as lutas pela frente, que possamos ter a certeza de que o Senhor está conosco e está batalhando as nossas lutas. Nós te agradecemos por tudo, Senhor, e que a graça do Senhor Jesus, o grande amor de Deus o Pai e as doces e maravilhosas consolações do Espírito Santo de Deus esteja com todo o povo de Deus e com o povo da IBMS, hoje e para todo sempre. Amém. Que Deus te abençoe, um grande abraço, dá um abraço em quem estiver perto de você.